A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de Discipulando. Você disse sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa última aula. E antes de continuarmos e iniciarmos aqui já a aula de hoje, eu quero convidar você, como fazemos todo início de aula, para uma rápida oração. Aí mesmo onde você está, se possível, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade. Eu te louvo e te agradeço por todos aqueles que já estão conectados conosco nesta aula. Quero pedir a tua bênção sobre a minha vida e sobre todos aqueles que estão envolvidos neste projeto. Pai, crendo, eu quero já te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Conforme nós havíamos combinado, hoje nós vamos estudar aí a lição número 2 da nossa revista de Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. O título da lição de hoje é O fracasso de Israel em representar o Reino de Deus. Nesta lição, nós vamos compreender que Deus ele não privilegia povo algum. Mas ele escolhera uma pessoa e a partir dela formou uma nação cujo dever era representá-lo. Infelizmente, como nós vamos verificar ao longo desta lição, o Criador foi por esta nação ostensiva e deliberadamente rejeitado, não é? Por esse povo, não restando, obviamente, ao Criador outra alternativa a não ser permitir que tais pessoas sofressem os reveses comuns a quem vira as costas para o Deus eterno. Agora, apesar disso, não é? A gente também tem que fazer aqui uma consideração, né? Apesar de tudo isso, nós vamos constatar que o nosso Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, ele nunca desistiu de nós, né? O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, mesmo diante da rejeição deste povo, da desobediência deste povo, o Senhor sempre ainda continuou criando o cenário e trabalhando para trazê-los novamente para perto dele, não é mesmo? Eu sou prova disto, o quanto Deus nos ama, não é? E o quanto Ele quer que nós voltemos atrás, não é? E nos aproximemos novamente dEle, não é? E você vai ver nessa lição que inúmeras vezes o Senhor Deus, Ele procurou convertê-los, insistindo a que voltassem atrás. Mas na consumação de todas as coisas, a Bíblia ela é clara em dizer que este povo, e eu estou me referindo a Israel, ele será restaurado, né? Uma palavra para memorizar. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos para a leitura bíblica de hoje? A leitura bíblica de hoje está em Romanos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Versos agora 19 e 20.
e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Versos 21 e 22. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Vamos agora aos versículos 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? E agora o último versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aí nós vemos então Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, endereçado com exclusividade aos judeus, não é mesmo? Bom, muito bem, depois da leitura bíblica de hoje, eu quero aqui fazer algumas perguntas. Por que Deus resolveu destruir o mundo que Ele mesmo criara? Com qual propósito o Criador espalhara os construtores da Torre de Babel? E mais uma, Abraão, o homem que Deus chamara para, a partir dele, formar uma grande nação, era um homem perfeito? Nós vamos iniciar, portanto, refletindo aí no tema proposto a partir da introdução aí da nossa lição. Mesmo tendo visto a humanidade virar-lhe as costas em franca rebelião, o Criador, como eu disse há pouco, ele não desistiu de nós. E isso, a despeito de o Senhor reconhecer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Veja o que diz a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 8 e o versículo de número 21, na Nova Versão Internacional. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inclinado para o mal desde a infância. Na realidade, o que a palavra de Deus relata em toda a sua extensão, desde o Antigo até o Novo Testamento, é a incessante misericórdia divina procurando resgatar a humanidade caída. E mais uma vez, vamos recorrer aí à Bíblia Sagrada. Vamos mais uma vez lembrar, inclusive, do que diz a Bíblia lá em João, capítulo 3 e o versículo 16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na lição de hoje, portanto, nós veremos o desenrolar do plano divino, sobretudo no período bíblico, e como Deus, mesmo diante da rebelião humana, não desiste de propiciar meios de resgatar-nos, né? Nós vamos iniciar aí no item 1 da nossa lição, vendo alguns acontecimentos até a chamada de um homem para que por meio dele se formasse uma nação que seria fonte de bênção para o mundo todo. Eu estou falando aqui de Israel, não é mesmo? Então vamos lá, o item 1 da nossa lição, Deus chama Abraão. Vamos iniciar aí com o subitem 1.1, o dilúvio. Veja que interessante, não é? Séculos depois de a humanidade representada pelo primeiro casal, Adão e Eva, não é? Ter pecado e caído, a Bíblia informa que a rebeldia e a afronta contra Deus atingiram proporções inimagináveis. Vamos ler isto lá em Gênesis, no capítulo 6. Veja o que diz aí o versículos 11 e 12 na Nova Versão Internacional. Olha o que diz a Bíblia. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. É a Bíblia quem afirma em Gênesis 6
que diante de tanta rebelião, o Criador, inclusive, arrependeu-se de ter criado a humanidade e, por esta razão, resolveu julgá-la de forma drástica, não é? Em outras palavras, ele decidiu destruir a humanidade do mundo antigo. Mesmo assim, e eu reforço mais uma vez, como já dissemos, o Criador não desistiu da raça humana, pois, a despeito de todo o pecado do mundo de então, ele encontrou um homem diferenciado. Ele viu em Noé, e é dele que nós vamos agora falar um pouco, não é? Ele viu em Noé alguém que o temia, alguém que o respeitava, né? Noé era, portanto, uma pessoa justa, uma pessoa reta e que procurava ter intimidade com ele, com o Criador, não é? Ainda que Deus tenha determinado o seu juízo sobre o mundo, veja que interessante, a gente vê lá no capítulo 6 de Gênesis, né? Noé, ele não apenas começou a construir a arca para que ele se protegesse e protegesse a sua família, mas ele também foi levado, enquanto construía a arca, não é? Ele foi levado a pregar e a anunciar tal juízo à humanidade. Ou seja, Deus, por meio de Noé, estava oferecendo a todos a chance de se arrepender, salvando-se da catástrofe iminente, né? E como se sabe, é só olharmos lá para o capítulo 6 de Gênesis, apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras sobreviveram. E assim a terra foi repovoada, dando continuidade à raça humana. E veja o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 9, versículos 18 e também o 19. Olha o que diz a Bíblia. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Vamos agora para o subitem 1.2. Vamos ver aí agora sobre a Torre de Babel. Não dá para saber quantos séculos se passaram para que a terra ela fosse repovoada. O fato é que a humanidade ela se desenvolveu, não é? E nesse desenvolvimento apenas uma língua existia e a comunicação se fazia sem limites. E isso, porém, longe de criar um mundo melhor, fez com que a humanidade intentasse recriar o paraíso. Olha que absurdo, não é? E isto de maneira assim, através de ostentação. Leia depois da nossa aula, porque o tempo não permite, Gênesis capítulo 11, veja lá do versículo 2 até o versículo de número 6. Então você vai perceber que o próprio Criador, ele percebeu que a maldade que havia no coração da humanidade não levaria aquele projeto de construção de uma torre a bom termo. A sua construção serviria para distanciar a humanidade ainda mais dele, do Criador, né, do Senhor nosso Deus. Por isso Deus, novamente, por compaixão e também por amor, fez com que surgisse ali a diversidade de línguas, levando os homens de então a espalharem-se por toda a terra. E aí, no mesmo capítulo 11, você pode ver lá os versículos de 7 a 9, este acontecimento. Bom, agora vamos para o subitem 1.3 aí do item 1 da nossa lição, que é exatamente o tema do item, né, que é a chamada de Abraão. O subitem 1.3 fala, portanto, sobre a chamada de Abraão. O texto bíblico informa que de Sem, filho primogênito de Noé, depois de algumas gerações, nasceu Terá, e que por sua vez Terá gerou 3 filhos, Abraão, Naor e Harã.
E eles, essa família, não é, Terá, seus filhos, eles habitavam em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Mesmo sem conhecer a Deus, Abrão, sendo chamado por Deus, ele saiu com destino a Canaã para peregrinar por fé. Definitivamente, ele estava saindo para uma terra desconhecida, que posteriormente o Senhor estaria prometendo que seria dada aos seus descendentes. E vamos ver isto lá em Gênesis capítulo 12 e o versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Então o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É a palavra de Deus, né? Fazendo aí a chamada a Abrão. Agora, vamos ler ainda no mesmo livro, só que no capítulo 15 e o versículo 18, em relação à promessa. Olha o que diz a Bíblia. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Na verdade, a primeira grande promessa que o Criador tinha feito a Abrão foi justamente a de fazer dele uma grande nação. Quando a gente olha lá no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, você vai ver exatamente isso, não é? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e eu farei de você uma grande nação, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Embora pouco se reflita acerca de o porquê de Deus ter feito esta promessa ao patriarca, é importante observar que ele tinha, né, o patriarca, ao receber esta promessa do Criador, né, ele tinha a possibilidade de observar ali o propósito de Deus para ele. E o propósito era exatamente este: que a partir da família de Abrão se formasse uma nação que seria fonte de bênção para o mundo todo, e não apenas para ele, Abrão, e para a sua família, não é? O texto da Bíblia diz que Abrão seria uma bênção, e para que nele, isto é, em sua atitude de crer, fossem benditas todas as famílias da terra, porque Abrão, quando recebe a proposta para sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor o mostraria no caminho, ele exerceu ali a fé, ele saiu por fé, né? Sem saber para onde ia, crendo naquele que havia feito a chamada para ele, não é mesmo? Agora perceba uma coisa, talvez pelo fato de não ter entendido a proposta que Deus havia feito a ele, né, através daquela chamada, é que Deus mudou o nome de Abrão. Abrão, que significa pai exaltado, né, foi mudado para Abraão, que pode ser traduzido para pai de uma multidão. E como Deus vela por sua palavra, ele estava trabalhando na vida de Abraão e também da sua esposa Sara para o cumprimento da promessa de fazer dele uma grande nação. E a promessa pôde tornar-se uma realidade porque o Senhor permitiu que Sara, e olha que coisa interessante, Sara era estéril e também era idosa, mas mesmo diante destas impossibilidades, aquele Deus que havia feito a chamada a Abrão e dizendo que dele sairia uma grande nação e que ele teria filho, o Senhor disse: olha, a tua esposa vai ficar grávida, ela vai conceber, ela vai dar à luz, não é? E foi exatamente o que aconteceu, nasceu Isaque, não é? O que a gente costuma chamar, inclusive, de o filho da promessa. Agora, diante do que já vimos hoje, o ponto alto a ser destacado é este, a chamada de Abrão.
A partir dessa chamada, nós vemos a revelação do propósito de Deus, não apenas para o patriarca e para o povo que dele descenderia, né? Os seus descendentes, mas sim para toda a humanidade. Deus havia feito uma promessa ainda no jardim do Éden, lembra? E ele estava agora, Deus estava construindo um cenário para, na plenitude dos tempos, da semente da mulher, nascer aquele que feriria a cabeça da serpente. Mas é necessário aqui fazer uma observação. Não foi pela fidelidade ou pelas obras de Abraão que ele obteve o crédito da justiça. Antes, foi a sua confiança em Deus. Tá? Somente a sua confiança num Deus que faria o que somente ele, Deus, poderia fazer. Foi precisamente porque era humanamente impossível Abraão ter um filho que sua decisão retrata aí a natureza da sua fé. E veja bem, a fé bíblica é a confiança na capacidade que nós temos de entender que tem coisas que apenas Deus pode fazer. Nós, seres humanos, não podemos fazer. Apenas Deus tem a capacidade de fazer. E quando cremos nisto, é o que a Bíblia chama de fé, não é? Romanos capítulo 3, do versículo 21 até Romanos capítulo 4 e o versículo de número 25, eu gostaria inclusive de entusiasmá-lo a ler todo esse trecho da Bíblia, lá Romanos 3, de 21 até 4 e versículo 25, e você vai entender que a nossa fé é que tem que ter a capacidade de entender que apenas Deus pode fazer o necessário para nos tornar justos diante dele. Inclusive o título do capítulo 4 aí de Romanos fala que Abraão ele foi justificado pela fé. Vale a pena ler todos esses versículos, tá bom? Vamos agora ao item 2 da nossa lição. A formação do povo santo e do reino sacerdotal. Este segundo tópico aborda a formação inicial de Israel, que, vista sem nenhuma paixão, pode ser considerada um milagre, né? Pensa comigo, o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, é o evento teológico e histórico mais expressivo do Antigo Testamento, porque mostra ali, nesse evento, a magnificente ação de Deus em favor do seu povo. Uma ação que os conduziu da escravidão à liberdade, da fragmentação à unidade de um povo com uma promessa, os hebreus, a uma nação estabelecida, Israel. No subitem 2.1 a gente vê sobre Jacó e Esaú. Não é possível falar sobre Jacó e Esaú sem antes fazer uma observação. Note que curioso, Isaque era filho de uma mulher estéril e ao casar-se com Rebeca, ele, Isaque, nem imaginava, provavelmente nunca passou pela sua cabeça que a sua esposa, Rebeca, também era estéril. Parece, inclusive, que tudo conspira contra. Mas após 20 anos de oração, a sua esposa Rebeca concebeu e teve 2 filhos. Nasceram, inclusive, gêmeos. Nasce Esaú e Jacó. Depois da aula, leia lá Gênesis capítulo 25, os versículos de 19 até o versículo de número 28. E esses 2 filhos, né, de Isaque e Rebeca, cresceram cercados por conflitos familiares que se iniciaram ainda na gestação. Ainda lá, antes de nascer, o conflito já havia se estabelecido, não é? Esaú tornou-se mais apegado com Isaque e Jacó, por sua vez, mais apegado com Rebeca. E após uma convivência conturbada, não é?
pela venda do direito de primogenitura de Esaú para Jacó, os dois irmãos acabaram se separando. Depois você pode ler toda essa história desses dois irmãos, né? Separaram-se, reconciliando-se apenas depois de 2 décadas, 20 anos. E foi durante o trajeto desse encontro dos dois irmãos que Deus, inclusive, acaba mudando o nome de Jacó para Israel. E isto você pode ver lá em Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 até o versículo 32. Agora, presta atenção, o nome Israel é o que designou primeiramente o povo escolhido e que até os dias de hoje designa também o país Israel. Assim, a formação das 12 tribos, né, de Israel vem dos filhos de Jacó. Lembra? Isaac, Jacó tem 12 filhos e são por meio dos seus filhos que forma-se as 12 tribos, não é? Agora, vale destacar que entre esses filhos de Jacó, nós temos aí José, que após ser vendido por seus irmãos como escravo para os mercadores ismaelitas, né? Ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele cresce, é o mordomo daquela casa, mas acaba sendo preso, e você sabe muito bem da história, né? E lá da cadeia ele acaba revelando sonhos de 2 presos que estavam ali com ele, né? E o certo é que, conforme ele havia predito, né, aconteceu, e aí um daqueles presos com ele, o copeiro do rei, quando o rei teve um sonho, se lembrou da interpretação que José havia dado na prisão e, milagrosamente, José sai da cadeia e vai direto para o trono, tornou-se governador do Egito, não é? Dessa forma, o povo de Israel acabou se formando ali no Egito. Agora, para que a gente continue entendendo essa saga, essa história, vamos para o item 2.2 e ver que coisa interessante, não é? De escravos a um grande povo. Por que de escravo? Porque apesar de Deus não ter revelado a forma como introduziria os descendentes de Abraão no Egito, ele já havia revelado ali aos familiares do patriarca, não é? Já havia revelado que eles, os descendentes de Abraão, eles seriam afligidos, tendo de servir a um povo diferente. Foi o que Deus disse a Abraão quando fez com ele uma aliança. E aí vale a pena a gente ler. Veja o que diz Gênesis capítulo 15, o versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Agora entenda uma coisa. Após um período áureo do povo escolhido lá no Egito, né, vivendo ali no Egito, porque José era inclusive o governador, né, tudo passava pelas suas mãos, mas o tempo foi passando, e aí levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conheceu a história de José. E esse rei, que não conheceu a história de José, disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E com essa observação, o faraó intentava promover um verdadeiro genocídio, eliminando todos os bebês israelitas, chamados de hebreus, não é? E esses bebês, óbvio, do sexo masculino, ao mesmo tempo em que oprimia os descendentes de Abraão. E o pequeno clã, como já vimos, tornara-se numeroso e mesmo subjugado à condição de escravos, multiplicaram-se ali no Egito. Tanto é que eles não puderam mais segurá-los. Tal, porém, não ocorreu de forma tão rápida como se pode pensar. Desde a ordem do faraó,
para que se eliminassem os meninos hebreus, até a libertação do povo de Israel, né, quando eles saíram do Egito, que a gente chama de o Êxodo, passaram-se 8 décadas, 80 anos. Os hebreus eles tornaram-se um grande povo e agora, sob a liderança de Moisés, após o terrível juízo lá das 10 pragas, que você também conhece, não é? Eles saem, eles partem em direção à terra que Deus havia prometido a Abraão. E vale a pena aqui, depois da aula, você também ler todas as referências bíblicas mencionadas aí na revista. Mas agora vamos para o subitem 2.3, né? Que fala sobre de uma tribo nômade a uma grande nação. Conforme demonstrado em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, depois de 3 meses que o povo havia saído do Egito, lá em direção à terra prometida, Deus pede para Moisés transmitir ao povo uma palavra. E na sua preleção ficou claro que esse povo ele foi chamado para ser um reino sacerdotal, isto é, mediador da relação entre Deus e a humanidade. Israel recebera aí a responsabilidade inerentes aos seus privilégios. Vamos ler? Agora, se me obedecerem fielmente, é o que diz a Bíblia, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus pedindo para que Moisés transmitisse isso ao povo de Israel. Entretanto, desde a sua saída do Egito, tudo indicava que o povo teria muita dificuldade em cumprir os mandamentos de Deus. Mesmo assim, visando formá-los, Deus promulgou leis. Deus deu, por meio de Moisés, estatutos para educar e garantir que o processo no Egito fosse iniciado lá na libertação que eles tiveram no Egito, fosse completo. Esse estágio de 40 anos peregrinando ali pelo deserto era uma forma de Deus moldar o caráter do seu povo, obviamente punindo ali os ingratos e sempre oferecendo uma nova oportunidade, pois Deus, sabia o que aquela imensa tribo nômade que caminhava no deserto se tornaria futuramente, ou seja, uma grande nação que desenvolveria e que também iria representar o que significava ser governado pelo próprio Criador. Vamos mais uma vez recorrer aí ao texto sagrado. Vamos para Números, capítulo 14, versículos 33 e a primeira parte do versículo 34. Olha o que diz a Bíblia. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Viram? É a palavra de Deus quem diz exatamente isto, não é? Eles peregrinaram 40 anos para que Deus fosse trabalhando o caráter daquele povo. Vamos agora para o item 3 da nossa lição. O item 3 fala sobre o fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. Este terceiro tópico é muito importante para sintetizar a trajetória de Israel após a ocupação da Terra Prometida, que panoramicamente pode ser dividida em 3 momentos: período dos juízes, período da monarquia, e o período da monarquia subdividido em Reino Unido e depois Reino Dividido, e o período do cativeiro.
Vamos para o subitem 3.1, o período dos juízes. Recapitulando, após a morte de Moisés, seu principal auxiliar, Josué, tornou-se seu sucessor e introduziu o povo de Israel na terra que Deus prometera a Abraão. Josué, ele inaugura aí o período dos chamados juízes, uma época de duração incerta que dizem que chega aí entre 300 ou 400 anos, onde Deus levanta pessoas que tinham o papel de orientar o povo acerca de qual caminho tomar. Lamentavelmente, após a morte de Josué, levantou-se uma geração do povo que fora chamado para ser santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus, figurando como modelo, como já dissemos, para outros povos. E essa geração, é o que nos informa lá o livro de Juízes, no capítulo 2 e o versículo 10, uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele, o Senhor, fizera em Israel. Então, conforme se pode verificar no livro de Juízes, sobretudo na abertura de cada capítulo, o povo seguiu cambaleante e, em vez de aceitar o método de governo escolhido por Deus, ou seja, a teocracia, e teocracia vem de duas palavras, tel, Deus, cracia, modelo de governo, ou seja, governo do próprio Deus, eles preferiram tornar-se como as outras nações, pois, como sugere o último versículo do livro de Juízes, lá no capítulo 21 e o versículo 25, olha o que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Como eles não tinham rei, cada um fazia o que queria e, infelizmente, para o povo escolhido, a solução estava em ter um rei, como as demais nações, não é? Eles queriam um rei para poder chamar de seu. Foi nesse contexto que nasceu Samuel, que praticamente exerceu os ofícios de juiz, também de profeta e de sacerdote em Israel. E ele, Samuel, ele foi o responsável por fazer a transição entre o período dos juízes e a monarquia, quando o povo, inclusive, decidiu que não mais queria essa forma de governo, a teocracia. Antes, como todas as demais nações, eles exigiram um rei. O Criador, Deus, né, o nosso Deus, foi quem disse a Samuel, e está registrado lá em 1 de Samuel, capítulo 8 e o versículo 7. Olha o que diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Perceberam? Em sua misericórdia, o Criador ainda advertiu os filhos de Israel, através de Samuel, oferecendo um prognóstico do que seria a realidade do povo durante a monarquia, e isto está também registrado lá em 1 de Samuel, no capítulo 8, versículos de 9 a 22. Entretanto, mesmo assim, os descendentes de Abraão, que deveriam ser diferentes e demonstrar o que significava ser governado por Deus, diretamente, né, por Deus, preferiram, como as demais nações, ter um rei. Vamos agora ao subitem 3.2 da nossa lição, né? 3.2, o período dos reinos unido e dividido. Muito bem, com a escolha de Saul como o primeiro rei, então tem aí o início ou o começo do primeiro período, né? Que é o período depois dos juízes da monarquia, período esse do Reino Unido, né? O período da monarquia em Israel. E este então foi Saul, por sua vez depois sucedido por Davi, que por sua vez também foi sucedido por seu filho Salomão. Esses três reis, não é? Saul, Davi e Salomão, que formam o período conhecido como Reino Unido, teve a duração de 120 anos, sendo 40 anos para cada um deles.
E depois de Salomão, Israel acabou dividindo-se em dois reinos. O do sul, chamado de Reino de Judá, com 2 tribos, e o do norte, chamado de Israel, com as outras 10 tribos. É uma história muito interessante, não é? Mas o tempo não permite, vamos agora para o item ou subitem 3.3 e vamos ver aí as consequências desta divisão. Subitem 3.3, Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Por estar dividido, Israel obviamente enfraqueceu-se e em 722 a.C., a Assíria ela pôs um fim ao reino do norte. Por sua vez, no ano 581 também antes de Cristo, depois de 3 etapas de cativeiros, foi a vez do reino do sul ser definitivamente aniquilado pela Babilônia. Assim, além de os descendentes de Abraão nunca terem conseguido ocupar todo o território que Deus prometera ao patriarca, acabaram também perdendo completamente a sua soberania, tornando-se novamente vassalos e escravos de outros povos. Apesar de Israel ter tido oportunidade de voltar à sua terra, sua soberania ela só foi estabelecida no século passado, agora, recentemente, quando em 14 de maio de 1948 é que foi criado o moderno Estado de Israel, inclusive aí com a participação de um brasileiro, né? Oswaldo Aranha, lá naquela reunião da ONU. É uma história muito bonita, né? A história de Israel, mas o tempo não permite. Concluindo, apesar de todos esses tristes acontecimentos, o apóstolo Paulo, ele diz que a queda de Israel significou a glória e também a oportunidade de outros povos participarem do plano divino de salvação. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo expressa retoricamente a respeito de Israel na sua carta aos Romanos, no capítulo 11 e o versículo de número 12. Olha o que diz o apóstolo. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Que coisa linda, não é? Hoje, nós, os gentios, ou seja, aqueles que não pertencem ao povo de Israel, temos à disposição este maravilhoso presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, não é? Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, e aí inclui-se nós, né, a igreja, os gentios, né, temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Que coisa linda, não é? Mas antes de encerrarmos, eu quero destacar o seguinte aqui, olha. Conhecida como teologia da substituição, existe uma ideia equivocada de que atualmente a igreja é o Israel de Deus e que por isso pode desfrutar de todas as bênçãos materiais prometidas por Deus ao seu povo lá no Antigo Testamento. Apesar de a Bíblia, de fato, ensinar algo acerca desse ponto, o erro está em como se interpreta tal questão. E conforme instrui-nos o apóstolo Pedro, a missão da igreja como geração eleita, ou seja, uma geração escolhida, não é? Onde Pedro diz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como Israel é anunciar as virtudes daquele que nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que está lá em 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. E, portanto, representar o que significa verdadeiramente ser governado por Deus, né? E quando a gente fala isso, nada tendo, obviamente, que ver com o domínio do mundo, tá bom? Poderíamos falar muito mais coisas, mas o nosso tempo não permite. Por hoje é só.
E na próxima aula nós vamos continuar estudando as lições aí da revista Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Revista esta editada pela CPAD, não é? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema da próxima aula é Quem é Jesus? Aproveitem bem aí este tempo, releia aí a matéria de hoje e, se possível, né, já leia também a lição da próxima aula lá na revista, tá bom? Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.